Muito bem, né, queridos? Graças a Deus por isso. Não sei se é pertinente ou não, né? Mas vocês devem lembrar que o primeiro ponto que nós falamos do Sínodo de Dort, ou melhor, foi o terceiro ponto, vocês lembram qual era? Depravação total, né? É a mesma ideia aqui que nós estamos tratando nas doutrinas fundamentais sobre o pecado. Então, nós temos trabalhado aqui com um sistema a respeito da hamartiologia, que é a palavrinha para falar a respeito dessa doutrina. E dentre as coisas que nós já falamos, nós abrangemos aqui questões introdutórias. E aqui, na medida que nós formos caminhando, nós vamos tratar de todos esses temas aí. Significado do pecado, aspectos do pecado, alcance do pecado, origem do pecado, resultados da queda, depravação total, tema que a gente já falou, pecado e livre-arbítrio, esse é um tema bastante interessante também, o crente, o pecado e, por fim, veneno. Só fazendo uma breve recapitulação aqui, como a gente viu, vocês devem estar lembrando que a ideia da palavra pecado, ela é uma palavrinha que hoje em dia ela nem se usa, né? Quando muito se usa é para falar a respeito de algum tipo de erro corriqueiro, como pintar uma parede de uma casa e dizer, não gostei muito, ficou um pecado. Mas, embora esse termo, esse uso não seja completamente equivocado, porque nós vimos que pecado é a ideia de erro, a Bíblia ela traz de uma forma muito mais profunda que isso. Hoje nós vamos trabalhar aqui a respeito do significado do pecado. Primeiro ponto aí que a gente viu a respeito de toda essa linha. E é interessante você lembrar que falamos a respeito da palavrinha hamartia, lembram? Essa palavrinha em grego é a palavrinha que é traduzida por pecado. E ela vem de um verbo que traz a ideia de errar o alvo. Essa é a ideia do pecado. Então, o pecado, ele é errar o alvo. Então, quando você imagina isso, você poderia imaginar um flecheiro, né? Alguém com um arco e flecha e tendo que acertar no alvo, no centro do alvo. Mas ele erra, ele está errando o alvo. Exatamente essa é a ideia do pecado. A ideia é que o alvo, a justiça, é o centro do alvo, o meio do alvo que nós deveríamos acertar é a justiça de Deus. No entanto, todos os homens e mulheres erraram. Eles já erraram, conforme Romanos 3, 23. Então, essa é a primeira descrição quando você pensar na palavra pecado. Pecado significa errar o alvo. Então, quando a gente associa isso com a palavra de Deus, com a Bíblia, faz ainda mais sentido, né? Então, as pessoas, quando elas pecam, elas estão errando o alvo. O alvo delas deveria fazer a justiça, ser justos diante de Deus. Mas isso nós sabemos que é impossível. Outras palavrinhas tratadas a respeito disso são iniquidade e também transgressão. Abra aí sua Bíblia em Isaías 59, 2. A palavrinha que é tratada como iniquidade. Nós estamos fazendo a leitura na NVT, mas a ARA, ou a NAA, que é a tradução que nós usamos mais no domingo, ela fala dessa palavrinha iniquidade. A NVT ela traduziu por outra palavra que tem a mesma ideia. Olha o que ela diz, verso 2. Foram suas maldades, ou foram suas iniquidades, que o separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. A ideia de iniquidade, ela sempre enfatiza um ato ofensivo a Deus, como um desrespeito, como uma desobediência a quem é Deus. Então, a ideia aqui de iniquidade, ela é a atitude do homem impiedoso. Lembram de domingo que nós vimos da impiedade? A ideia é que uma pessoa que não leva Deus em consideração, ela é uma pessoa iníqua, ela faz grandes atos de iniquidade, ou seja, ela não tem preocupação de não ofender a Deus. Então, isso é o que fica bem claro aqui nesse texto de Isaías. Agora, pule lá para o Novo Testamento, 1 de João.
1 de João, capítulo 3, verso 4. Primeira de João, capítulo 3, verso 4. Então diz assim o texto, o apóstolo João: quem vive no pecado faz o quê? Transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. A ideia é que existe uma delimitação, de acordo com os mandamentos de Deus, um limite, que seria a palavra de Deus, e os seres humanos, eles transgridem o limite. Eles passam essa limitação daquilo que Deus disse para não fazer. Essa é a ideia que vem a transgressão. Então, simplesmente para definir aqui, se nós precisássemos resumir, a ideia do pecado é qualquer coisa contrária ao caráter de Deus e que provoca o rompimento do nosso relacionamento com Deus. Então, essa é a natureza em que o homem se encontra desde o seu nascimento. Ele está num relacionamento de inimizade contra Deus. Por quê? Por causa do pecado. Esse é o significado do pecado. Então você vê que é importante sempre entender que a palavra pecado, ela vai para várias direções, porque ela afeta todo o ser. Ela não é uma coisa apenas quando nós transgredimos a lei. Não. Muitas vezes você vai fazer coisas que moralmente não são erradas, mas quando você não leva Deus em consideração, você não está fazendo algo bom. Isso é interessante de pensar, né? Quando nós pensamos, por exemplo, pessoas fazendo hospitais, isso é ruim? Não, claro que não. Mas diante de Deus, um ato que não leva Deus em consideração, ele não tem valor. É verdade que nós nos aproveitamos no sentido humano, porque um hospital é bom, né? Mas no sentido de querer atribuir a si mesmo algum valor diante de Deus, isso não é suficiente. Não é possível ser feito, certo? Então, tendo definido o significado de pecado, eu quero falar com vocês a respeito dos tipos de pecado. Já escutou isso? Quais são os tipos de pecado? Aqui eu destaquei 4 categorias que nós pecamos e que geralmente essas categorias elas andam em parzinho. Porque os pecados, eles geralmente andam em dupla, né? Então, às vezes a gente acha que, não, mas esse pecado não é tão perigoso. Cuidado, porque o pecado nunca vem sozinho, ele sempre tem uma família inteira. Então, o primeiro é o pecado de comissão. O que quer dizer isso? Comissão é a ideia daquilo que nós fazemos e que não deveríamos fazer. Por exemplo, os 10 mandamentos de Êxodo 20, eles dizem lá uma lista de coisas que nós não deveríamos fazer, não é? Mas, quando nós mesmo assim, deliberadamente, pecamos, transgredimos, nós estamos tendo um ato externo de violação da lei de Deus. Entendeu? A ideia de comissão é aquilo que você faz com algo. Por exemplo, um vendedor ele ganha por comissão, por aquilo que ele faz. Quando ele não faz, ele não ganha. Então a ideia da comissão, do pecado de comissão, é o pecado de atitude, aquilo que nós levamos ao mais extremo e fazemos, certo? Olha o parzinho dele, talvez você nunca tenha pensado nisso. Omissão. Já tinha pensado que isso é um pecado também? Já tinha ou não? Diferente do que nós falamos a respeito do vendedor, é a mesma coisa que acontece, né? Se o vendedor se omitir, ele não ganha nada, porque ele não trabalhou para isso. No entanto, com relação ao pecado, ele é culpado da mesma forma. Qual é a ideia? A ideia é não fazer o que nós deveríamos fazer. Em outras palavras, é saber o que deveríamos fazer e não fazer. É aquela velha expressão assim: vou ficar na minha. Então, diante da Bíblia, ficar na sua nem sempre é sinônimo de uma boa atitude, porque muitas vezes ficar na nossa é pecado também. Abra aí lá sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, um pouquinho antes de 1 de João. Capítulo 4, verso 17.
Eu acho que Jonas daria para ser de comissão, né? Porque ele foi, né? Só que ele foi para o outro lado. Ele não guardou só no seu coração. E é uma boa colocação, Lucas, porque muitas vezes essas coisas se misturam, né? Nós já vamos falar disso. Porque nem sempre um pecado de omissão fica só na omissão, né? Às vezes ele se torna um pecado de comissão de fazer, mas fazer ao contrário. Mas aqui é aquela ideia de, por exemplo, você deveria exortar um irmão que pecou, a Bíblia lhe diz, olha, se o irmão pecar contra ti, vá até ele e o exorte. Se você conquistá-lo, você ganhou o irmão. Se ele te escutar o que você falar. E às vezes nós dizemos assim, eu não vou me meter. Eu vi no Facebook ou na mídia social a maneira como esse irmão está vivendo, mas eu vou levar lá para o pastor Adriano, que ele é cara dura. Aí eu digo assim pro irmão, irmão, eu nem Instagram tenho. Então, se eu for lá falar que fui eu que vi, eu vou estar mentindo. Mas vá até ele e fale, porque é pro bem do seu irmão. Aí esse irmão diz assim, pois é verdade, mas ele não vai. Então ele também está pecando por omissão. Interessante isso, né? Porque o de comissão a gente rapidamente diria, olha, eu não deveria fazer o mal para ninguém. Olha, eu não deveria roubar a ninguém. Mas quando se apresenta nessa ideia de que quando nós nos omitimos, nós também podemos estar pecando, a gente às vezes não pensa muito a respeito, né? Olha o que diz o Tiago 4,17. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Então, a culpa, ela está relacionada com o entendimento. Agora, é verdade que muitas pessoas vão dizer, isso nós vamos falar mais para frente, sobre o pecado de ignorância, né? Vou falar mais para frente, não vou falar agora não. Abra sua Bíblia aí agora em Mateus 25. Mateus capítulo 25. Aqui relata bem, através da parábola, a respeito disso. Olha o que diz. Verso 41 diz assim: Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: Fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso faz parte daquele ensinamento que Jesus vem trazendo a respeito de cuidar dos pequeninos e tudo mais. Aí ele diz depois no verso 42: Pois tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber. Era estrangeiro e não me convidaram para a sua casa. Estava nu e não me vestiram. Estava doente na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando o vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente, ou na prisão e não o ajudamos? Ele responderá: Eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E aí o verso 46 traz a relação final com isso. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. O ponto-alvo aqui é você entender que Jesus está criticando a omissão. Ele está considerando a omissão, e aqui até entre a família da fé, como um pecado. Então, quando você vê que alguém precisa de ajuda e não ajuda, você está se omitindo. É isso que ele fala em relação a várias questões corriqueiras. Então, aqui nós poderíamos aplicar em várias situações. Quando nós podemos ajudar a ensinar teologicamente alguém e não ajudamos. Quando nós podemos ir até alguma pessoa por algum motivo que ela esteja necessitada e nós não vamos. Porque eu acredito, irmãos, que um dos perigos que nós evangélicos corremos é sempre nos colocarmos em uma posição que eu não sou bom o suficiente para isso. Tem alguém que vai lá melhor. Né? Eu não vou exortar o irmão porque tem alguém que é melhor para exortar. Eu não vou ajudar o irmão porque a minha ajuda talvez não seja suficiente. Não pensem assim, certo? E é importante lembrar que a questão de pecados de comissão e omissão, os dois são pecados. Né? O de comissão nós não temos tanta dificuldade assim, não é verdade? Coisas que nós sabemos, existem lá os mandamentos e nós sabemos. Agora, os de omissão, muitas vezes, são aqueles que nós acabamos negociando.
Aqueles que nós acabamos dizendo assim, olha, se eu não falar mal de alguém, então eu não estou em pecado. Mas às vezes o simples fato de você ajudar, incentivando, exortando, faz a diferença. Certo? Vamos passar para o próximo? Tipos de pecado. São aqueles que existem de ação externa. A ideia é que os pecados de ação externa podem ou não estar relacionados, conforme o Lucas perguntou antes, com o anterior, comissão ou omissão. É o ato concluído. Então você sabe de uma coisa e você ou toma outra direção, conforme Jonas, ou você sabe de alguma coisa e se omite, né? Então você está fazendo algo externamente. Então, por exemplo, quando nós falamos em relação a serviço na igreja, né? Essa é uma atitude externa. Limpar o chão é serviço, fazer o churrasco é serviço, mas muitas vezes nós torcemos o nariz para servir. Então, quando nós fazemos algo com má vontade, embora mesmo assim nós façamos, nós estamos pecando. Nós estamos pecando. E isso é importante de lembrar. Então, existe um pecado de ação exterior, aquele que é visível. Então, são aqueles pecados que são visíveis na nossa vida por meio das nossas atitudes. Certo? E aqui você pode pensar com clareza e pode fazer uma breve reflexão ou uma longa reflexão, que tem vários. Né? Aqui a gente acaba pensando sempre em pecados externos graves e hediondos, como matar alguém. Né? Mas a gente deve lembrar que não é só esse tipo de coisa que é pecado. Qual vem junto, já que eles são em parzinho? Exatamente, Tati, muito bem pensado. E esse, mais uma vez, são aqueles que muitas vezes a gente finge não conhecê-los. É o que eu já chamei aqui de pecadinhos de estimação, né? O externo é aquele que todo mundo vê, então esse eu cuido. Agora, aquele interno, aquele que eu deixo no bolso, esse é um que muitas vezes eu não me preocupo tanto. Por exemplo, lá no íntimo da minha casa, no meu quarto, aquilo que eu acesso na internet. Talvez ele não seja externo para os outros, mas lá naquele momento, a gente está demonstrando o que se passa internamente. Abra aí em Mateus capítulo 5, verso 28, que tem um exemplo bom a respeito disso. Capítulo 5, verso 28. Mateus capítulo 5, verso 28. Aqui Jesus vai contrastar os dois tipos, o de ação externa e o de ação interna. Olha o que ele diz. Eles estavam falando a respeito de adultério, né? Então aqui os religiosos falam para Jesus a respeito de adultério e ele diz: "Não, vocês lembram o que foi dito? Não cometa adultério. Uma ação exterior é o ato levado às suas últimas consequências. Mas para não ficar nenhum tipo de dúvida que então o judeu tinha muito disso e talvez nós também tenhamos. O problema é o ato consumado do adultério. Você ir lá realmente ter outra mulher, ter outro homem que não seja seu esposo ou sua esposa. Mas Jesus vai muito mais longe que isso. Olha o que Jesus disse. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. A atitude interna também é pecado. O pecado, muitas vezes interior, ele é mais perigoso porque ele pode continuar mantendo uma capa de religiosidade. Já que os outros não veem o que eu estou fazendo, aqui dentro está tranquilo. Só que a gente deve lembrar que quem olha o exterior e quem julga o interior é Deus. E ele consegue enxergar tanto a parte de fora quanto a parte de dentro. E nós deveríamos nos preocupar com isso, porque a Deus ninguém engana. Eu posso enganar vocês, vocês podem me enganar, mas a Deus ninguém engana. E é importante, queridos, falar isso, por quê? Porque sim, a ideia de pecado, ela deveria no meio evangélico ser algo que traz tristeza com frequência. Não é que nós andemos chorando pelos cantos, eu sou um pecador, não é isso. Mas é a ideia da gente saber o preço do pecado. O nosso Salvador morreu por causa do pecado.
Então, eu odeio o pecado por conta disso. E todas as vezes que eu me deparo com o pecado sempre lutando dentro de mim, eu quero exterminá-lo. Lembram da música que nós cantamos? Nós estamos sendo libertos do poder do pecado. A culpa já não existe mais, por isso nós não precisamos mais chorar. Lembram Romanos capítulo 8, verso 1? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas na medida que nós vivemos, nós deveríamos nos entristecer com o pecado que ainda está em nós. Mas muitas vezes eu vejo que nós não nos preocupamos com o pecado. Ele não traz tristeza no meio evangélico. Se trouxesse tristeza no meio evangélico, nós não teríamos um país com tantos milhões de evangélicos e que não fazem diferença nenhuma de santidade. E eu não falo isso querendo condenar ou julgar, eu falo isso como uma evidência real. Crentes que muitas vezes têm uma atitude exterior e, quando não, interior, igual de alguém que não creu. Então, os pecados de ação interna são aqueles pecados que eles estão lá no nosso íntimo e que muitas vezes eles até podem não vir para fora imediatamente, mas que eles têm o mesmo peso de pecado, né? Então, não se equivoque porque ele é invisível que Deus não enxerga. Então, fique muito atento a isso. Esse foi o segundo tipo de pecado. Agora vamos chegar no terceiro aqui. Pecado de ignorância. Já escutou falar disso? Ignorância é aqueles que muitas vezes nós cometemos e que não sabemos. Então, é o típico caso do crente desavisado e que quer se justificar. Né? Ele diz assim, mas eu nem sabia que isso era pecado. E aí, deixa de ser pecado porque ele não sabia? Eu sempre usei essa ilustração e ela é muito fácil. Passe um sinal vermelho que tem uma câmera e veja se você não vai levar uma multa. Você pode apelar e dizer assim, eu não sabia que tinha uma sinaleira naquela esquina. Ele vai dizer assim, desavisado, azar o seu. Não é assim? Então, a ideia de pecados de ignorância recai a culpa sobre o ignorante. Ignorância não gera absolvição. Você não vai ver isso. Você não vai ver isso no sistema judiciário humano e muito menos no de Deus. Pule lá para 1 Timóteo, capítulo 1. Que é o apóstolo Paulo fazendo uma espécie de doxologia, um agradecimento a Deus pelo reconhecimento da onde Deus o tirou. Essa é a ideia aqui desse trecho. Ele diz assim: agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo. A ideia de um apóstolo, né? Embora, verso 13, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, contudo recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Percebe que o apóstolo Paulo ele salienta que ele fazia essas coisas com ignorância e também com incredulidade. Mas o ponto é, ele foi perdoado por causa disso? Não. O apóstolo Paulo está agradecendo a graça gratuita de Deus para um pecador como ele que agia na ignorância. Então, isso não quer dizer que uma pessoa que não conheça Jesus, ela vai ser perdoada. Não vai. Não quer dizer que uma pessoa que não tenha escutado a respeito da palavra de Deus, que ela vai dizer assim, mas eu não sabia. Lembram que a gente viu isso em Romanos? Cada um vai ser julgado à luz daquilo que recebeu. Talvez muitos recebam o julgamento a partir do quê? Da criação, lembram? Da revelação geral. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ninguém vai ser salvo pela revelação geral, mas todos serão dignos de condenação. Isso é bastante interessante. Então, o pecado de ignorância é aquele pecado que muitas vezes parece ser um pouquinho mais tolerável no nosso meio, né? Você diz assim, mas é que eu não sabia. É a ideia de pessoas, quando as pessoas dizem assim, não me entendam errado, todo relacionamento
amoroso, sexual, ele foi desenvolvido ou foi concebido por Deus para ser desfrutado no casamento. Então, muitas vezes, nós temos a tendência de achar que não é pecado um jovem e uma jovem de sexos opostos praticar esse tipo de ato antes do casamento, porque eles eram ignorantes. Mas se for um ato homossexual, aí nós não temos dificuldade. Percebe o problema aqui? Não é que um dos dois não seja. Pode ser que um dos dois seja mais chocante, mas nenhum dos dois é desculpável. E isso é importante que a gente saiba, porque muitas vezes nós acabamos colocando a ignorância como uma possibilidade de pecado, né? Então, eu tenho meus filhos, então assim, eu mando meus filhos para se divertirem aí na noite, fazendo um monte de coisas que não deveriam fazer, ou nem que eles não façam um monte de coisas que não deveriam fazer, mas eu coloco eles num ambiente em que eles são propícios a fazer, e eu digo assim, Deus vai guardar. Santa ignorância, né? Não é verdade? Isso é ignorância. Você não vai ser absolvido pela sua ignorância. E as consequências da ignorância virão também. Os resultados de você ter uma atitude dessa com seu filho, talvez mais cedo ou mais tarde venham. Certo? E o parzinho dele é o pecado de rebelião. Enquanto o outro era ignorante, agora esse aqui é aquele que sabe o que não deveria fazer, mas diz assim: eu vou fazer. Quem é Deus? Lembram do faraó? O faraó diz assim: Moisés, eu não conheço esse seu Deus. Quem é Deus para que eu obedeça? Não vou obedecer. E Moisés dizendo: assim diz o Senhor. Então, os pecados de rebelião são aqueles que nós sabemos que são errados, mas que fazemos ainda mesmo assim. Existe um nível aqui que ele é mais grave, por quê? Porque você continua fazendo mesmo descobrindo. Então, a ideia do pecado de ignorância, ele quando é advertido, ele descobre que não é pecado de ignorância, e ele continua fazendo, ele passou da ignorância para a rebelião. E agora ele está em oposição com Deus. Ele está querendo fazer uma queda de braço com Deus. Só que a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. E resistir não é a ideia de que Deus está fazendo um joguinho ali para ver, não vou. A ideia de resistir ali é que Deus, ele não leva para. Ele é inocente, ele é ignorante. A ideia de que Deus resiste ao soberbo, a ideia de uma guerra, e nessa guerra Deus, ele é contra o soberbo. Então, por isso que esse pecado de rebelião, ele acaba sendo mais grave, porque ele é uma reincidência do pecado. Abra aí em Hebreus 10, pouquinho depois do que nós vimos agora. Sabe o que eu acho fantástico nesse texto? Que ele vem imediatamente depois do 25. Sério, sério. Porque o 25 fala assim, ó. Ele está falando a respeito, sabe do quê? De deixar de congregar. Deixar de congregar pode ser um pecado de ignorância, pode ser um pecado de omissão, mas ele rapidamente se torna um pecado de rebelião. Por quê? Porque uma vez que você escutou que você não deveria deixar de congregar e mesmo assim deixa, olha o que ele diz no verso 25. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Cada dia mais próximo, cada dia mais próximo. E aí ele diz, verso 26, se continuamos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, é claro que essa verdade aqui está relacionada com o Evangelho de Cristo, mas indiretamente com a ideia da congregação. Afinal de contas, quem é o corpo de Cristo? A igreja. Quando você desvaloriza o corpo, em última análise, você está desvalorizando a cabeça, o cabeça. Ah, mas eu nunca pensei assim. É o raciocínio lógico de depois de você chegar em algumas cambalhotas. E ele diz assim, e por esses
que continuam pecando deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. A ideia é que nós chegamos num momento em que nós já fomos alertados várias vezes. Várias vezes. E você não terá desculpas. Nós não teremos desculpas. E os caminhos de Deus, eles estão disponíveis. Quando as pessoas pensam a respeito da vontade de Deus, normalmente elas são ignorantes. Por quê? Porque elas acham que a vontade de Deus é algo místico que você sente dentro, e aí se você sentiu aquele calafrio, esse é o caminho. A vontade de Deus é revelada. Deus não brinca de esconde-esconde conosco. O que Ele queria que você e eu soubéssemos a respeito do que é pecado e a respeito do que não é, Ele revelou. Então, nós não temos desculpa de não procurar a vontade de Deus revelada. A vontade de Deus que está clara na Escritura. E esse é o ponto. O pecado de rebelião, ele é um pecado de alguém que não quer se submeter àquilo que Deus deixou revelado. Então, isso pode acontecer entre os crentes também. Então, esse texto do verso 25 é interessante ele. Quando você não valoriza aquilo que a igreja é, não por causa de mim, não por causa do pastor Fernando, mas por causa daquilo que Cristo disse que ela é. Cristo é que comprou a igreja para si. Cristo é que vai transformando a igreja numa igreja à sua imagem e semelhança. A ideia de que nós vamos cada dia mais nos tornando semelhantes a Cristo. Então, talvez o resultado prático é que nós não pensamos nisso. Talvez seja esse o resultado prático. Agora, eu fico pensando muitas vezes assim, experimenta dar para o seu chefe aquilo que você tem dado na igreja de atenção e disposição. E vê se você muitas vezes não vai ser mandado para a rua. Ainda bem que não é por nossos méritos, mas esse comparativo às vezes é bom de fazer. Assim vai nos fazer sempre estarmos alertas. E o último parzinho, que dizem respeito a tipos de pecado, e esse daqui talvez choque em alguns ou não, é: quem acha aqui que tem diferença entre pecadinho e pecadão? Ou não tem diferença nenhuma? Não tem, né? Então espero não chocá-los hoje. Espero não chocá-los hoje. O primeiro grupo aqui é os pecados de consequência maior. Então seria o pecadão. Então, esses pecados são aqueles que têm maior gravidade. Abra aí sua Bíblia em 5:28, Mateus de novo, nós lemos. Mateus 5:28. Nós lemos esse texto agorinha, né? Jesus diz assim: Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Pecado ou não? Pecado. Mas qual é pior? O ato consumado ou apenas o pensamento interior? Quer dizer que o pensamento interior deixou de ser pecado? Não. Os dois são pecados. Mas existem pecados que têm uma consequência maior, especialmente no nível horizontal, entre nós, seres humanos. Então, o próprio pensamento a respeito disso é pecado. Mas a consumação disso tem um dano maior. Por exemplo, quem tem vontade, às vezes, de esganar o outro? Olha aí, ó, vários irmãos aí precisando de um tratamento especial. Mas seria mais grave você ir lá e consumar esse fato ou não? Seria. Agora, o que é importante que você saiba é que todos os pecados, eles são iguais diante de Deus, no sentido de serem transgressões da lei. Então, aqui não dá para dizer que existe algum pecado que ele não tem problemas. A diferença é que existem graduações de condenação. Já escutou falar disso? Interessante isso, né? Então, a ideia é muito parecida com o sistema jurídico. O que é pior? Você dar uma facada em alguém ou um tapão do lado do ouvido? Os dois são ruins, mas a facada tem consequências maiores. Abra lá em Mateus capítulo 11, para você ver se o que eu estou falando tem base bíblica ou se eu estou inventando.
Lucas, os 10 mandamentos, eles são um resumo da lei moral de Deus, né? Então, eles sempre estarão em voga, eles sempre vão estar visíveis, porque Jesus disse que tem 2 mandamentos, né? Amar a Deus e amar o próximo. Esses 2 mandamentos resumem a lei de Deus. Então, ou um ou o outro sempre estarão. Quando é contra a pessoa, ele acaba sempre sendo primeiro contra Deus. E quando é contra Deus, consequentemente, já é um problemão. Então, a ideia dos pecados de consequência maior e menor são os pecados relacionados tanto aqui entre nós, quanto a consequência na eternidade. Olha que interessante. Assim como para o salvo tem os galardões, para o condenado também. Só que esses galardões não devem ser muito bons, né? Espero que vocês não os recebam. Olha o que ele diz no verso 21, Jesus. Que aflição as espera, Corazim e Betsaida, porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestindo panos de saco e jogando cinza sobre a cabeça. Então ele está dizendo assim, Jesus está dizendo, olha, se tivesse acontecido algo, hipoteticamente lá, teria uma consequência. Agora olha o que ele diz no verso 22. Eu lhes digo que, no dia do juízo, Tiro e Sidom, eles não são livres, eles são condenados também. Mas olha o tipo de condenação. Tiro e Sidom serão tratados com menos rigor que vocês. Existe uma gradação, existe um tamanho de condenação. Isso não é algo que faz muito, não tem muito ensinamento no meio evangélico, né? Mas o texto é bem claro com isso. Aí no verso 23 ele continua dizendo, e você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos, porque se na cidade de Sodoma tivessem sido realizados os milagres que realizei em você, ela estaria de pé ainda hoje. Aí ele de novo adverte, eu lhe digo que no dia do juízo Sodoma será tratada com menos rigor que você. Quer dizer que Sodoma, Tiro, eles passou a mão na cabeça, vai passar a mão na cabeça e dizer assim, tá tudo certo. Não, não. Mas quer dizer que existem níveis de gradação. Então, quando você vem aqui na igreja e começa a escutar uma pregação e tira um ronco, você está acrescentando juízo sobre sua vida. Pesado isso, né? Pesado isso. Porque às vezes a gente pega o pessoal dormindo. Eu sei que muitas vezes o meu sermão é que nem uma espada, né? Comprido e chato. Mas quanto mais você tiver conhecimento, mais você será julgado. Isso vale para quem? Isso vale tanto para os crentes quanto os descrentes, mas com os crentes não é um julgamento de condenação. Para os descrentes é. Então, em outras palavras, é o seguinte: aquele incrédulo que nunca pisou numa igreja, ele está lascado também. Ele está condenado. Mas aquele que vai nas igrejas evangélicas, passeia, pula de galho em galho, escuta, esse está numa situação pior. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente fala em relação a pessoas que vêm e vão aqui da igreja, muitas vezes elas estão acumulando juízo. Você convida, não deixe de convidar a pessoa. Ah, não vou convidar, porque senão eu vou botar juízo. Aí não é com nós. Mas isso é um ensino claro das Escrituras. Existem níveis de condenação, pesos de condenação. Uhum, 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 uhum. Então, ótima pergunta. Aqui a gente está falando no pecado em si, né? Não nos desdobramentos. Por quê? Porque a gente sabe por meio da Bíblia que não existe pecado imperdoável. Antes que vocês me joguem pedras e me apedrejem, a blasfêmia contra o Espírito Santo, nós cremos que ela não existe mais porque Jesus não está em carne entre nós. Inclusive o pastor Granconato falou sobre isso, né? Então, aqui nós estamos definindo a ideia dos pecados.
mas existe perdão para os dois. Agora, se um continua em matou, se arrependeu, ele vai ter as consequências do ato, mas diante de Deus ele é perdoado. O outro que não tem, ele continua condenado. Mas o ponto aqui de que se falar é quais dos pecados eles têm uma consequência maior imediata? Aquele que é feito na carne, né? Aquele que é feito no corpo, a pessoa foi lá e matou alguém. Então, esse seria o desdobramento prático da pessoa correr para Jesus, né? Isso que você falou. Aqui nós estamos... depende, né? O que mata, ele tem a condenação aqui. Se ele não se arrepender e crer em Cristo, ele terá a condenação eternamente também. Mas o ponto aqui que a gente levantou é, existe pecadinho e pecadão? Nós dissemos que não. Agora nós dissemos que tem. Então, o que é importante traçar como base é, nenhum é desculpável diante de Deus. Nem aquele que foi no pensamento e nem aquele que foi na atitude. Mas é verdade que os de atitude, que acabam tendo a expressão exterior, eles têm uma condenação maior. Quer ver um outro texto aqui, ó? Abre aí em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, verso 28, vai fazer mais sentido ainda. Ó, aqui você vai perceber, capítulo 10, verso 28 e 29. Você vai perceber que aqui os dois são condenados. Os dois exemplos são exemplos de uma pessoa que vai se dar mal. Mas existe uma gradação pior para o segundo tipo. Olha o que ele diz. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, esse era o procedimento da nação de Israel. Existia a lei de Moisés, aqueles que não cumpriam, entre esses cumprimentos era obedecer pai e mãe. Olha, não obedeceu? Destratou seu pai e sua mãe? Tem mais 2 testemunhas? Tem. Aí. Então, era morto. Mas aí, olha o que ele diz no verso 29. Imaginem quão maior será o castigo, não para quem descumpriu a lei de Moisés, mas para quem insultou o Filho de Deus e o Filho de Deus tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Então, percebe que aqueles que simplesmente dizem assim, eu não quero obedecer essa lei de Deus, são condenados. Mas aqueles que dizem assim, esse Jesus, eu nego ele. Esse Jesus não é o Filho de Deus. Esse Jesus não tem poder nenhum. Esses vão ter um julgamento ainda pior. Por isso que imediatamente deve vir à nossa memória falsos mestres. Os falsos mestres fazem isso. Eles ensinam um Jesus falso. E esses terão condenação maior do que aqueles que eles estão ensinando. Mas isso não quer dizer que os que estão ensinando serão absolvidos. Se você ser convidado para um churrasco e comer comida estragada, a culpa é sua. Tem vários, Mateus. Eu tenho pelo menos uns 15 aqui que eu não coloquei a respeito disso. Porque a intenção aqui era mostrar que existem pecados que têm consequência maior, tanto no presente quanto na eternidade. Por exemplo, esse aqui de Hebreus 10 está falando de uma condenação no futuro, na eternidade. Certo? Vamos para o outro, então? Os de consequência menor são aqueles que podemos cometer tranquilamente. Não é isso, né? Consequência menor são aqueles que possuem menor gravidade. Em que sentido? É que quando a gente fala isso, soa estranho, né? Eu sei. Porque a gente... Me explique um pouco melhor o que a senhora quer dizer com isso, dona Luísa. A senhora eu não sei, mas eu quero ficar bem perto de Jesus. Não. Vamos recapitular aqui. Nós estamos falando de tipos de pecados que têm consequências com descrentes.
O crente, ele foi livre da condenação. Livre da condenação. Exatamente. Então, assim, ó, que fique claro, tipos de pecado não são para obtenção de salvação. Você está lascado. Todos nós não temos como obter salvação porque o pecado é de menor ou maior gravidade. Mas é importante nós sabermos isso, porque olha lá o exemplo que eu dei. Por exemplo, mentira é pecado. Mas você matar alguém tem consequência pior. Mas isso não quer dizer, isso é importante você saiba, não quer dizer que a mentira está ok, está tudo bem. Não, mentirinha faz parte. É melhor uma mentirinha que traga um sorriso do que uma verdade que cai uma lágrima. Não tem uma coisa meio assim? Isso é mentira. Isso é mentira. Né? Mas o ponto é que nós precisamos entender que as consequências dos pecados, elas são diferentes. Tanto num nível presente ou em futuro próximo, quanto para a eternidade. Abra lá em João capítulo 19. E vamos chegar aqui no fim. Verso 11. Essa corzinha ficou boa para ler aí? É de baixo? Vocês conseguem ler bem? Olha o que diz o texto bíblico. Isso aqui é aquele discurso de Jesus falando com quem? Falando com Pilatos. Exatamente, olha o que ele diz. Jesus disse: você não teria autoridade alguma sobre mim se esta não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior. O que ele está dizendo é: Pilatos, você não está absolvido. Ele não está dizendo assim: Pilatos, ai, coitadinho, você não sabe. Não, o que Jesus está dizendo: olha, você é culpado, mas aquele que me entregou tem uma condenação ainda maior. Aqui nenhum dos dois é crente, né? E Hebreus 10, 29 nós lemos agora. Então, deixa eu resumir isso daqui, para chegarmos ao fim. Todos os pecados são iguais diante de Deus no sentido de condenação. Todos os pecados levam à condenação. Porque eles são transgressões da lei. Tiago capítulo 2, versos 10 e 11 diz: se você transgredir apenas um, você transgride todos os demais. No entanto, existem pecados mais graves do que outros, cujas consequências são mais sérias, tanto no presente quanto no futuro. Mas o que eu preciso que você saiba é que não existe nenhum tipo de tolerância para pecados menores. Ah, esse é menorzinho. Mas existe diferença entre pecadinho e pecadão, sim. Agora, se o que você quer dizer com pecadinho e pecadão é que nenhum está livre, é isso mesmo, nenhum está livre. Agora é importante a gente saber essas distinções, sabe por quê? Porque isso daqui nos traz alerta, tanto para a nossa própria vida, quanto para a vida daqueles que a gente vai evangelizar. Certo? Então, chegando ao fim aqui, o pecado nunca é visto como mais tolerável. Nunca. Porque o salário do pecado é a morte, seja o pecado que for. E sendo assim, a única forma do pecado ser pago, o seu preço ser pago, já que o salário do pecado, o pagamento do pecado é a morte, a única forma de ter perdão disso, por menor que seja a transgressão, é o sangue de Cristo. Isso fica bem claro. Vamos abrir aqui em 1 Coríntios e a gente encerra. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. O texto diz assim: eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Então, lembre-se disso. Os pecados, eles são, como muitas vezes, bichinhos de estimação. Eles podem até não incomodar no primeiro momento, mas logo, logo eles vão cobrar o preço. Então, fique esperto. Não existe nenhum pecado que você diga assim: ah, esse Deus não dá bola, porque Deus é santo. Certo? Acho que na medida que a gente foi falando aqui, foram tendo as dúvidas, mas alguém ficou com alguma dúvida? Não? Ficou bem claro, né? Então lembrem que nós estávamos falando de pecados não perdoados, né? Então nós como crentes não temos que estar fazendo nada
para pagar o preço dos nossos pecados. Não, isso Jesus fez, certo? Então vamos orar. Feche seus olhos por um instante. Pai, graças te damos porque o teu filho Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, desde o menor até o mais hediondo. Ajuda-nos a valorizar tão grande salvação. Nos dá olhos para vigiar, perceber o pecado que diariamente tenta bater na porta do nosso coração, pecado que diariamente tenta nos enganar, e nos ajuda a cada vez mais ter repulsa por ele, a cada vez mais ter desejo de viver uma vida que te glorifique, para que em tudo isso o Senhor possa ser o nosso único e suficiente Salvador. Esse é o nosso desejo e oração. Amém, queridos. Até domingo, se Deus quiser.